Olá, Ivana, tudo bem? Tá Estou aqui boa? no. Tudo bem? Estou aqui Tudo. no computador do Luciano, Ah, né? sim, tava com o Por nome isso que dele tem aí. É, a carinha dele aí. aham. Mas hoje você entrou, foi a primeirona, conseguiu, deu tudo certo, né? É, Que deu tudo bom, certinho. graças a Pois Deus. é, tá ótimo. Mas diga. No final, algum momento, Ah, eu estou querendo convidar o Luciano para falar uma poesia. com certeza. Você Nós temos pode chamar. no nosso repertório Aham, uns poemas maravilhosos, maravilhosos da Letícia Lans. Letícia Lans é uma trans, aham. Ah, grande você já amiga. tinha falado comigo dela. É, É, e eu acho que ele fala tão bem, eu acho que eu vou chamá-lo, chama sim, né? vai ser Vou uma chamá-lo. honra para a gente poder ter ele também junto, né? Bom demais. Mamãe também chamou, né, Pois uma é. pessoa, então a gente pode ir agregando as pessoas, vai ficar muito bom. Não, eu até chamei também algumas pessoas, Aham. mas aqui no meu. Bem, então vamos, né, começar agora, depois dos bastidores, né, eu vou começar oficialmente nosso segundo e último dia do workshop Delicadezas e Rupturas, uma poética feminina, encerrando, né, com esse sarau de poesia, esse momento que a gente espera que seja um momento de muitas trocas, de inspiração, né? Em todos os sentidos para a gente. E é um momento também que a gente tem uma expectativa de que todos participem, né? Que não haja mais esse lugar do que fala e do que escuta, mas que a gente possa estar todos, né? Numa rede aqui de apresentação de arte, de cultura, de coisas que vão nos lembrar, né? Da condição feminina, da beleza também do feminino, tudo mais que a gente quiser trazer aqui à tona hoje. Então é isso, eu vou, né, começar agradecendo novamente a presença das nossas facilitadoras, a Ivana Andrés, a Nina Magnani, minha mãe, a Úrsula, a Roseli, e dos nossos participantes, né? Hoje também como convidados especiais Nívia Sabino e o Luciano Lupe, e também, né, nossos convidados especiais, a Jerusa, o Ícaro e a Eliane, que vão participar do sarau. Então, agora eu passo a palavra para quem quiser começar as trocas. Queria fazer uma pequena apresentação da Nívia, que ela mandou, um mini currículo, né, Nívia? É poeta slammer, escritora, ativista antirracista, agitadora cultural e educadora social. Né, Nívia, mais alguma coisa? Tá ótimo. Bom, já que a gente está, cada um agora vai entrar, fiquei curiosíssima dos poemas da Nívia. Quem sabe a gente começa com ela? É? Legal, Estou muito pode ser? curiosa, Nívia. O que vocês acham? Sim. Bacana, Bom, Nossa, podemos. que isso, achei que eu ia ficar aqui ouvindo, para esquentar primeiro. Você vai abrir, estamos curiosas. Então vamos lá, né? Agradeço aí o convite, recebi ontem a ligação da Nina, foi bom, a gente bateu uma conversa e estou aqui bem feliz de estar com vocês para a gente poder viver esse momento bom, né? No chão de terras que andei, difícil foi plantar, bem, bem, plantei. Vim quilombar o seu olhar, dizer que eu não desanimei nos braços de olhar bem, bem. Adormeci e acordei mais eu. Rainha feito minha manhinha, sozinha quem não tem suas guias, me encantei. Quando ao sorrir, te desarmei.
Eu sonho peixe. Acordo e miro a extinção do anzol. Sigo a nado, no nada, pele bronzeada. Descobri, no limiar de remar, que a pedra não caiu. Dura, povo preto, dura, efeito cálice. Cada gota d'água lhe cutucar, fura. Luxúria do mar balançar, arredar a cidade, referendar verdades. Eu sonho, peixe, e creio na extinção do anzol. Digo que a revolução será debochada. Segue comigo, vai ser rimada, poetizada. Te apresento em versos a maior luta armada. Negra dominando a fala e a palavra. Por essa eu sei. Por essa eu sei. Você me esperava. Fez mim? Escravo. Filha da? Empregada. E procurava vaga na escola fraca que não era paga. Vim dizer que você fraquejou no plano de oprimir a negada. Lá na minha quebrada, a gente rima favelada foi empoderada. Sapatão é as minas que vão te mostrar que o seu milho na mão, diante do meu não, há uma piada. E criminosa. Ei, macho alto, sofre não, viu? Sofre não. Nenhuma mulher mais, independente da cor, ficará calada enquanto houver outras violentadas. Violeta é a cor, marca a luta de resistência ao roxo que você deixou. Preta Nagô, Nagô, vamos dizer do tanto que dandaram no tom. Você acha mesmo que só barbado resistiu ao estágio? Eu sangro, mano. Faça-me um favor. Não passará enquanto eu não passar. Passar gritando, denunciando o mundo tosco que nós criamos. A cada 1h30, uma mulher é morta. Minha poesia não mede a fala que põe na cara. O Brasil é o país que mais mata. Mulher preta, transexual, viada. Tá bom, né? Deixar o pessoal rodar aí, eu volto depois. Posso ler uma da Cora Coralina, da pedra aqui, que você falou bastante de pedra aí? Vai lá. Coralina tem um das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. E aí? Bom, eu vou ler uma que é minha, tá? Chama-se Correntes Femininas. Enquanto anéis de correntes, somos elos, finalmente, enlaçados pelas pontas, enfeitados com 1000 contas por mãos, femininas, pequeninas, mãos de meninas que bordarão. Enquanto gotas transparentes, escorregando ao acaso nas paredes de um vaso, sabiamente protegidas por mãos de idosas aguerridas, a sede de alguém matarão.
Na corrente dos dias que se vão, somos elos enlaçados. Afinal, revigorados e assim, religados pelas mãos de mulheres de mãos dadas, nossos sonhos seguirão. Seguirão. Vou na toada, então, só para iniciar as 3. Vou ler uma minha, então, também. Eu não sei ler com essa volúpia, não, tá? Uma certa teima de ser tácito, tórrido no tira-teima, eu, ela, o trem, outras tantas. Nas tantas horas do silêncio do mundo, estivador das sombras de si, nesse laraiá dos sonetos inescrevíveis. Não cabem em mim as serenatas, sou corpo móvel, lêmure, primitivismo de outra ordem, que late de quinta com gosto bom. Telúrica, dilacerada, valores sus talentos, mis talentos son canciones mareadas en todo mi cuerpo, solo, solado em cada corda, dos nós que não soube dar, enquanto enveredei em mar aberto, e as ondas invulneradas embrenhavam-se na minha cara. Acorda, filha da puta. É isso. Posso chamar o Luciano? Pode? Não sei se é essa, Lu. Pode ser. Então vai. Oi, gente, tudo bem? Diante de mim, de Geraldo Eustáquio de Souza, hoje Letícia Lans. Diante de mim, tendo eu mesmo por testemunha, e sob pena de perder o respeito por minha própria palavra, eu me comprometo a buscar e defender qualidade de vida em tudo que eu faço e em todos os lugares onde eu esteja. E me comprometo a estar presente aqui e agora, a despeito do prazer ou dor que este momento me traz, fazendo a parte que me cabe do melhor modo que eu sei, sem me queixar do mundo, nem culpar os outros por meus acertos e fracassos, mas antes me aceitando, limitado, imperfeito e humano, mesmo que tudo recomende o contrário. Eu me comprometo a amar, confiar, ter esperança, sem quaisquer limites nem condições. E embora eu só possa fazer pequeno, eu me comprometo a pensar grande e a me preparar com disciplina e coragem para os ideais que ainda espero e vou alcançar, sabendo que tudo começa simples e singelo, de corpo, cabeça e coração. Eu me comprometo a crescer muito e sempre, de todos os modos possíveis, de todos os jeitos sonhados, até que a vida me considere apto para a morte. Obrigado. Vou ler uma de Nina, minha mãe. Aproveitando a colinha que ela me deu. Alcance. No meio de uma manhã de trabalhos domésticos, lavar, cozer, limpar, uma cervejinha me reconcilia com o mundo. O chorinho na vitrola, sofres porque queres. O sol está aí, a água e as pessoas também. Que se abra o espaço na medida do coração, no alcance do braço. Inesgotável sentimento da unidade, sempre novo, mesmo debaixo de poeira e cinza.
No tempo que eu ainda tomava cervejinha, né? Muito bom. Quero Esse ler. Posso Agora, ler? Jerusa, vai lá, Jerusa. Olha, eu vou ler uma poesia aqui do livro da minha amiga, que chama Meia Lua em Mim, a Falciforme em Versos. Não sei se vocês sabem o que é doença falciforme. Aqui está minha amiga Alessandra, essa lindeza aí. Meia lua em mim. Antes era foice, cortando o melhor em mim. Era força bruta a invadir meu corpo. Hoje é meia lua, quarto minguante ou crescente, a depender do momento. Antes era apenas sofrimento. Hoje é também consciência, luta, conquista e sonhos. Hoje a esperança se faz mais presente, cresce, ilumina e me transporta para além da dor. É meia lua, simbolizando as etapas da vida, que se falsiza sim, mas também se ergue esplêndida, nesta força e coragem que corre em meu corpo, minhas veias e em todo o meu ser. Hoje é essa garra em saber viver. Quer ver? É porque Eliane está chegando. olá, Oi, Eliane. Deu certo agora, né? O áudio. como não tinha dado antes, eu fui lanchar. Ah. Aí estava impossível conversar. Tudo bom? Tudo bom, Eliane? Já estamos em poesia. Que ótimo. Pleno vapor. Em estado de poesia. E Aqui, está. eu estou na casa da Cristina com o Da Vinci, vamos, na medida do possível, vamos assistindo. E aí, só mais um detalhe, as coisas que eu tinha separado ficaram na minha casa, então, mas a gente vai conversando. Isso mesmo. Quem é essa pessoa? É Jerusa. É Jerusa? É Jerusa. Nossa, quanto tempo. Olha lá. Quanto tempo. A 20. Meu Deus do céu. Ah, essa é a Nina. Nina. Menina. Quanto tempo. Carlinhos, Da Vinci! É o Carlinhos Vonei. É o Vonei? Oi, Vonei! Oi, Vonei! Que saudade, Vonei! Foi bom, hein? Legal você. Oh, meu bem! Quanto tempo, hein? Desculpa a Olha, interrupção. que surpresa! Então, vamos. Vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos. Então, alguém se habilita a continuar? Esse poema que Pedrita leu, ele faz parte de um conjunto que se chama Da Condição Feminina, que é de um livro meu que eu nunca publiquei, que chamava Pontos de Luz. E aí eu queria ler mais alguma coisa dele, mas eu preciso do... Você quer que eu compartilhe Quero o na áudio? tela. A tela? É, Tá, deixa eu a compartilhar. tela, Só um minutinho. Não sei de cor, não. Aí você me fala qual aqui, o 1, o 2... O primeiro é o alcance, né? Deixa eu aumentar a visualização. O segundo é... Não, o primeiro não. O primeiro é Jevu Salou O Marie. primeiro é Jebu Salim Marie. Na época do filme, né? Vocês lembram, o filme, né, fez muito sucesso, escandalizou bastante, né, por aí. E em Nova Lima, todo mês de agosto, tem a festa da Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da cidade. Então, eles pediram aos poetas da cidade que escrevessem nos muros poemas para a Nossa Senhora. Eu fiz esse Jebu Salim Marie. Maria, minha boa mulher, de casa, cama, comida.
De grandes luzes, arco-íris, doações sem escolha. Estrela do meio-dia, inundando de bênçãos o asfalto dos homens tortos. Porque tem essa procissão ao meio-dia aqui. Mas isso foi um escândalo, esse poema. O pessoal já tomou assim como sendo uma ofensa à Nossa Senhora e eles apagaram do muro, picharam em cima e apagaram. Então, foi um poema que virou um poema também escândalo. Poema censurado. Censurado, Mas isso às vezes é um privilégio, é assim uma honra. Mas ele não tinha nada. Ele não tinha nada para isso, assim, no meu entender, né? Mas é porque botou a Maria no cotidiano, né, dela. E, então, vou ler mais um aqui, então. Abaixa um pouco aí, Prê. Esse aqui eu usei uma música que a minha mãe gostava demais, cantava muito, então chama Parto. Num quase desmaio, quase desfalecendo, ameaçando cair, desistir de tudo, sentar no meio-fio e chorar cantando. Não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Quase saudável, quase equilibrada, não fosse essa garganta apertada, esse gosto de vazio na boca, essa falta de amor na barriga. Eu vou ler mais uma aqui, que é o Desdoceira, só para fechar. Em homenagem a Ícaro, tá, Ícaro? Desdoceira. Sou especialista em azedar doces bem doces de leite de coco no melhor ponto da mistura. Me falta o toque de amor cuidadoso que preserve inteiros os ingredientes, os corações e as vontades no grande tacho da vida. Suavizar o gesto, a voz, o pensamento, o respirar, o beijo e te dar meu coração com glacê ou ao natural é minha tarefa dos hojes. Então, aí eu paro. Palmas. Olha essa história Muitas facetas do feminino. Diga, Nívia. Essa história do poema censurado em Nova Lima, para mim, foi ótimo ouvir essa cara do pessoal daqui. Eu tinha que ter explicado, né, o que estava ofendendo ali, né? Só para a gente poder rir agora. Aproveitar e falar um rapidinho, né, para não ficar só no comentário. Vai lá. Vai para os mineiros, para as mineiras, mineiridades da vida. Comida de cerca. Couve corre em minhas veias. Taioba, cansanção, orapronobis. Comida de cerca. Aprendi em casa a plantar na estiada e colher em tempos de seca. Alastra pelas Minas Gerais e no meu peito tão queijo do cerro, canastras, é pelo paladar que a fama do mineiro se espalha. Repara no aroma de alecrim na minha fala. Aprendi lá em casa com as que vieram. Aprendi lá em casa com as que vieram antes de mim, que gente preta tem sempre uma receita requinte de quem veio guerrear com as mãos no tempero. Erva forte, pimenta do reino, fé no meu terreiro, na força da fé. Alimentar e cozinhar é garantir de pé os alicerces da nossa história, a nossa memória. E é a melhor forma de reunir os afetos para a gente blindar. Gente, e o Ícaro? Então, Ícaro. O Ícaro cresceu, Vani? De quem que é o Ícaro? Cadê Ícaro? Cadê Não falou. Ícaro. Tá baixo. Tá baixinho. Fala de novo, Ícaro.
Tá bem baixinho, tá baixo, parece um mau contato. Eita! Eu vou escrever, então. Não, Agora deu, agora veio. deu. Pode falar, deu. Bom, Aham. na verdade, eu tenho aí, né, nessa Não, Ícaro, ficou mudo, meio quase mudo, assim, ficou baixo de novo. Então, deixa quieto. Oh, meu Deus, que frustração. Ai, Deve ser Deus. um problema técnico. Sua imagem também está só piscando, tem algum mau contato aí. Mas por que ele tirou o fone? Estava tão bom com o fone dele? Por que você não põe o fone, Ícaro? Com o fone estava bom. Conecta. Aí, Melhorou? Melhorou. Não é. Melhorou? Sim, Melhorou. bastante. Vou engolir o teu microfone. Pode falar que ficou bom agora. Mas, assim, dá para ouvir e entender? Dá. sim. Isso que é o importante, né? Bom, mas na realidade eu vou encurtar. E seguinte, que eu, né, como leitor da Piauí, eu lembrei, ontem eu me lembrei e que esse mês veio uma reportagem sobre uma poeta chamada Maria do Carmo Ferreira. Ela hoje está com 82 anos e vai ser a primeira vez que ela vai ser publicada. Então, ela é conhecida assim como uma, né, nos certos meios, como a reclusa, né? Eu achei muito interessante. É mineira, de Cataguases, teve uma trajetória acadêmica, né? Fez mestrado nos Estados Unidos, essas coisas, e trabalhou no MEC, na Rádio MEC, que ela era coordenadora de programas literários. Então, eu vou ler aqui 2 poemas delas, que são menores, aí eu acho que vou tentar aqui. Chama A Fêmea. Como uma gravura chinesa, como uma postura de ave, garça, flamingo, saracura, ou como um leque que se abre de dentro de uma manhã romã, explode em dupla, fome, fêmea, 1000, e de repente a grávida, natureza acesa, recidiva agindo, morta, viva, ativa, sobre a mesa. Ela lidou muito com os concretistas, né? Então, ela tem umas construções... ela junta palavras, ela faz uma coisa bacana. Então, agora eu vou ler uma outra só para fechar. O milagre. Invoquei o milagre como pessoa física. Ele chegou, tocou a campainha, trazia carta de apresentação. Tinha um sorriso azul de veias claras e estava em seu Belém de aniversário. Já hospedado em mim, por via anagramática, cantei-lhe os parabéns. Fiz comedinha para o milagre. Ele papeou feliz com o céu da boca. Depois trocou de roupa e foi tomar banho de mar. Então fiquei a sós com o ar que ele me trouxe. A casa, aos poucos, emergiu do caos. A vida era possível. Fosse trivial, se tornou fácil demais. Então, é isso aí que eu queria colocar. Deu para ouvir? Deu. Muito bom. Ótimo. Mas eu achei bem interessante a história dela, né?
agora 82 anos, que vai ter 3 livros publicados. Achei bem bacana. Bacana, muito bacana. Como que ela Deixa eu chama falar mesmo, uma... Ícaro? Oi? Eu perdi o nome dela. Como que ela chama mesmo? Maria do Carmo Ferreira. Ferreira, né? É reclusa. Ela teve alguma coisa publicada e ela escreveu até 2009. Parou. Ela até fala que... Bom, eu vou ler só um textozinho que o pessoal que está promovendo o livro, né, que está publicando o livro dela, escreveu. O cara chama Fabrício Marques. Não conheço. Neste mundo cindido, marcado pela negação dos princípios mais básicos de defesa dos direitos humanos, da ciência, da arte e das minorias, a poesia de Maria do Carmo oferece uma dimensão ética em que a linguagem pode ser uma possível reserva ecológica, apontando para novos caminhos. Legal. Fabrício Marques. Então, eu vou aguardar o livro dela. Né? Isso aí. Ô, gente, Diga. eu estou vendo o Carlinhos Volney ali, não é, Carlinhos? Assim, Ô, Carlinhos, você é poeta. Bissexto. Trouxe Bissexto. aí para gente algum... Não tem nada agora. Não, no momento não tem nada. Não sabe de cor? Não sabe? Não. Não sabe de cor? Não tem nada agora, não. Eu vou ver se eu consigo uma coisa, mas por enquanto... Que boa lembrança, obrigado. Que pena. Abre aí seu computador. Abre o Google aí. Eu vou falar um que não é minha, é do Antônio Roberto Soares. Muito tempo eu falei isso no meu repertório, chama Mulher. Antes que mulher, sou pássaro, na viagem incontida de voar, liberdade. Antes que mulher, sou árvore, criando raízes, agasalhando frutos, alimentação. Antes que mulher, sou história, guardiã das sementes, perpetuação. Antes que mulher, sou conquista, igualdade, trabalho, espalhação de vida. Antes que mulher, sou flor, na companhia feminina do arco-íris. Antes que mulher, muito antes que mulher, sou gente. Bacana, hein? Excelente. Bacana. Pensei de ler para vocês que eu falei na semana passada. Eu tenho feito uma tentativa de prosa também, né? E aí, naquele curso de performance e dramaturgia, né, que eu fiz o vídeo que eu apresentei, eles deram para a gente um desafio, assim. Primeiro, eles falaram para a gente pensar em 3 coisas, assim. Uma coisa que despertasse nossa atração e nosso interesse, outra que nos causasse incredulidade e outra que, para nós, nos desse uma sensação de paz. E eles não falaram o que a gente ia fazer com isso, assim. Aí, na semana seguinte, eles falaram para a gente escrever um texto. E eu tinha pensado uns negócios sem pé nem cabeça para fazer, para juntar, né? Porque eu não sabia qual era o fim da coisa, mas acabou que deu, assim. Não é grande, não, é uma página só. Vou ler aqui. Ficou sem título mesmo. Espera aí, deixa eu só tirar esse WhatsApp web aqui. A hora que você quiser compartilhar a tela também, você fica à vontade. Talvez é melhor, né? Para não ficar um texto grande lido. Você que Deixa eu sabe. compartilhar. Não, pode ser. Aí vocês me dizem se vai aparecer aí. Sim, apareceu. Bebeu água, gente, que eu tô no finalzinho de gripe. Tá bom de tamanho para ler? Tá.
Ah, eu não queria que vocês vissem o que eram as 3 coisas aqui, não sei se vocês leram. Não deu tempo, não. Ah, então tá, senão era um spoilerzinho. Subiu na marquise da cobertura do Otton Palace, vestida com uma roupa meio demodê de cabaré de quinta, e asas empinadas para trás, um esquema meio abre-alas de escola de samba lá da Avenida Afonso Pena, em BH, coisa decadente, quase ninguém ia ver. Em uma das mãos, segurava um copo de uísque, foi Gerson que a serviu, como naqueles bons anos do Scott Bar das terças à noite. Um gole de saudade lhe passou pelas têmporas, mas agora não havia tempo para aquilo. Ela estendeu o copo para o alto, seu suor disputava com as buzinas lá embaixo. O tilintar do gelo, o laranja do Red Label e aquelas setas para a direita. Uma coisa quase nauseante. Alguns carros indo para o viaduto de Santa Teresa, reduto da Boemia. As setas e seu gole. As setas, o bico de seus seios, o líquido balançando e seu corpo entre a marquise, a morte e o cheiro do gozo que ainda lhe escorria as pernas. Uma puta vontade de pular lá de cima. O toque fino, preciso de Art Tatum ao piano. Seu dedilhar multiplicava naquela noite. Ela lembrou de Wim Wenders, Asas do Desejo. Seu corpo não quedava ali nem tão solene, nem tão germânico, decadente, desenfreado. Ela era a matéria mesma de um sonho. Lá de baixo, na esquina oposta, Gerson parou e acendeu um cigarro. Olhou para o alto, as memórias vieram todas à sua cabeça. A fachada do Otton, coberta por tábuas, pichos e o esquecimento de tempos que não voltam mais. Seu ônibus ia passar, mas ainda dava para o cafezinho de praxe na lanchonete ao lado. O rádio ligado anunciava a tarde nefasta da CPI naquele dia. Sentou na banqueta, pediu um café e um pastel de carne. Na rádio, entre o som dos passantes, dava para ouvir. A advogada Bruna Morata, representante dos médicos que elaboraram um dossiê de denúncias contra a Prevent Senior, chocou a CPI da Covid na tarde desta terça-feira. De acordo com Morata, a empresa sugeria reduzir o nível de oxigênio de pacientes internados nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva dos hospitais da rede, para liberar os leitos. Segundo ela, a orientação era de que óbito também é alta. Eita, caralho, soltou um rapaz ao fundo da lanchonete, limpou sua boca com guardanapo, colocou sua mochila e saiu dando sinal para o ônibus. Gerson agradeceu o rapaz, que lhe entregou o pastel e o mordeu em silêncio, observando a chuva que começava a cair na marquise do ônibus em frente à lanchonete. Põe mais uma, Gerson? Claro, madame. De seu rosto escorria uma lágrima, manchando sua pele enrugada. Lá embaixo a vida passava incólume. Ela gritou alto, forte, mas teve a impressão de que o som não saía de sua boca. Que o desatino da morte não me esqueça de viver. Soltou seu corpo no tempo dos andares todos, pelos quais cada gota de seu gozo foi ouvida, até se estatelar estrela do ventre do céu. Isso. Eu fiquei muito mexida esse dia da CPI, desse negócio da Prevent Senior, né? E eu fiquei tentando imaginar essa mulher quase como se ela fosse um espírito, sabe, assim, esses idosos que foram meio, como é que chama? Executados, né, pela Prevent Senior, e eu tenho uma história com o Otton, porque o meu pai alemão, né, quando ele veio para o Brasil, ele ficou hospedado no Otton muito tempo, antes de conhecer minha mãe, e quando o Otton fechou, aquilo para mim foi tão... Achei uma marca tão estranha, né? Um negócio esquisito de BH e tal. E aí, quando eles sugeriram esse exercício, eu fiquei imaginando, sabe? Essa ideia desses corpos fantasmas, né? Que foram mortos na pandemia, matados, né? Na pandemia. E eu fiquei imaginando um pouco essa figura, né? Sonhante, essa mulher meio anjo, gozante, assim, que permearia aquele prédio enquanto o mundo continua lá embaixo, assim, minha ideia foi um pouco essa, quando eu criei esse texto. Muito legal. O meu avô
Urbano Magnani, tinha um salão, chamava Salão Cristal, embaixo de onde foi construído na Bahia com Supena, na esquina, quase na esquina. O Salão Cristal durou anos ali, né? Então, a família também tem uma coisa com a região ali, né? Tem uma mítica, né? Aquela região. Rômulo Paes, né? Rômulo Paes. Ô, Ivana, você não quer cantar o anjo, não? Aproveitar o anjo. Você está com o áudio fechado, Ivana. Abre o áudio. Eu posso cantar, mas ele tem um vocal o tempo todo. Eu mandei para você, Piedra, se você quiser colocar. Eu acho que tem tudo a ver, por uma boa lembrança, Nina. Deixa eu abrir. É o anjo de uma asa só. Tá, só um segundo. Anjo de uma asa só. Tá, vou abrir aqui agora. Espera aí que vocês não estão escutando, né? Não. Super baixinho. Não, é porque aí não compartilhei. Eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Tá. É música sua e de quem, Ivana? A música, a letra é minha e a música é do Evaldo Nogueira. Agora sim? Está escutando? Não. Não. Espera aí, só um segundo. Não conferi se no compartilhar eu cliquei, não cliquei. Pronto. Agora vai. Só um minutinho que eu vou voltar. Procura-se um anjo com uma asa só, que tem os pés no chão e sonhos de voar, que quer alçar seu voo, mas só 2 braços tem, e apenas num abraço pode ele decolar. Procura-se um anjo, procura-se um anjo, procura-se um anjo como eu, que ainda está só e que tem de voar com asas só. Procuro o meu par para acontecer, o abraço que afinal 2 asas vão se dar, alçando um voo que só o destino vai saber, o que há para se aprender, onde iremos chegar. Procura-se um anjo, procura-se um anjo, procura-se um anjo como eu, que ainda está só e que tem de voar com asas só. Seja você meu anjo, parceiro ou meu par, o espaço é tão grande e é tão leve o ar, é que nós somos anjos com uma asa só, e que só abraçados poderemos voar. Procura-se um anjo, procura-se um anjo, procura-se um anjo como eu, que ainda está só e que tem de voar com asas só. Com asas só.
Oi, gente, se vocês não se importarem, eu vou ler uma poesia que eu fiz ontem e que tem tudo a ver com essa música, eu não sabia que ela ia rolar. Coração alado. Mulher, o seu coração alado voa para amar. Cria asas de anjo, de pássaros, de nuvens, enche suas 4 cavidades de espuma e calor. Bombeia pela porta da enorme, grandiosa aorta o sentimento que tudo abarca e que chamam de amor. Mulher, o seu coração alado voa em direção a novos encontros. Quer encontrar o coração de todas as coisas. Por onde passa, deixa um rastro de amor e busca, acima de tudo, no fim da viagem, ser capaz de encontrar o próprio coração como supremo valor. Mulher, o seu coração alado voa para se expandir. Como a sístole e a diástole de um coração humano, o grande coração do universo se encolhe e se expande, ressoando vozes e ritmos em outros corações e dizendo que eles e o universo são um único ser vivo e pulsante. Mulher, o seu coração alado voa e pode chegar a conquistar o coração das coisas. Vai, então, dar sentido às coisas e, voando, cumprir a viagem da consciência humana, alcançando a arte de viver como um ser humano. Muito bem. É um poema novo, recente, nascido ontem. Está saindo do forninho agora. Saindo do forninho. Tem chegado eu fiz esse, fiz um outro. Nina está falando no mudo ali. Já saindo e já voando. Já saindo. De saída, já voando. Tem um poema aqui desse livro, chama Mulher, da Ione Janete Fonseca. Mulher vai à praça, grita teu protesto contra a humanidade, que desaparece, contra esse universo de guerra e desastre, contra esta impossível possibilidade de verdura e graça. Ser mulher é também ser onça contra a geringonça, que matou tuas ervas, contra tanta bomba armada em teu teto, contra o que separa pessoa e pessoa em tua própria sala. Esse livro é tão antigo e está atualíssimo, né? Esse separa pessoa e pessoa. A Ione Fonseca, ela já faleceu? Sim. Ela era uma artista plástica? Não sei. Eu acho que ela era, mas não, Carlinhos, se foi a Ione? A foto dela. Não. É outra pessoa. Não, parece que não. É outra pessoa, Carlinhos, né? Ione era... Ione Fonseca, agora sobre o outro sobrenome. Muito bom. Muito bom demais. Ela foi minha professora de pintura, Ione Fonseca. Pedi baixo. Muito bacaninha ela. Ótimo. Se eu não tiver... Teve que sair do país, foi para o Chile, ficou muito tempo lá. Depois voltou. O Edmur, né? O Edmur, marido dela, acho que foi exilado, né? Edmur foi. Fonseca. Se eu não estiver falando demais, gente, eu vou ler um negócio aqui. É porque como a gente pensou em cada um contar um pouquinho como é que é a sua trajetória com a poesia, eu faço poema desde a infância, sob a influência do meu pai, Cássio Magnani, que é um poeta que publicou mais de 20 livros e pertenceu a várias academias, né?
E ele tinha poemas líricos, mas o forte dele era as sátiras. Então, eu separei umas quadrinhas dele aqui, que são bem... hoje em dia, poderia falar que são politicamente incorretas, porque toca naqueles pontos assim que hoje em dia são proibidos, né, de se falar assim, com relação à mulher, mas são engraçadas. Eu vou ler algumas para vocês aqui. Uma chama... são quadrinhas, né, trovas. Melhor aparência. Tu não gastarias tanto para ficar bem vestida, se percebesses o quanto ficas linda bem despida. Essa é uma. Outra, cotovelos. Sem com a boca maldizente ter semelhança qualquer, ó milagre, é justamente por onde falas, mulher. O outro é microperfil. Mimosa, bela e atraente, só ternura e candidez. Mesmo que fede na gente, nela é perfume francês. Essa aqui é no túmulo de uma esposa feroz. Minha mãe devia ficar bem ofendida, né? Porque o que tem de mulher, essa esposa assim, degradante aqui, tem demais. No túmulo de uma esposa feroz. Meu bem, procura alcançar lá no céu o gozo eterno. Quanto a mim, vou descansar tranquilamente no inferno. Delícia, gente. Essa aqui, advogada. Não cobrindo quase nada de seus seios opulentos, mostra a bonita advogada 2 robustos argumentos. Minha vida lacustre. Era um lago a minha vida, só repouso e solidão, até chegares, querida, com pedregulhão. Acabando. Tudo é livro. Tudo é livro. Se achando dar-te deleite, ó rainha das mulheres, um livro meu dediquei-te, foi no maior dos pileques, pois bem sei que tu preferes as folhas com mais azeite do meu livrinho de cheques. Essa aqui tem uma história interessante. Ela chama prostituta. Ela chama prostituta. E ela foi usada pelo Sindicato das Prostitutas, quando fizeram aquele movimento em São Paulo, um movimento forte, né? Tinha até uma antropóloga que liderava e tudo. Eles usaram essa trova aqui do meu pai como o mote da campanha dela lá. Prostituta. Por prostituta se entende, ó rude definição, aquela mulher que vende aquilo que as outras dão. Eles usaram essa. E a última aqui, mulher delicado véu, cobrindo um suplício eterno, mulher pedaço do céu, nas brasas vivas do inferno. Aí. Que legal. Muito bom. Tem muitos livros. Ele tem muitos livros de sátiras. Ele devia ser muito divertido, né? Muito. Ele devia ser uma pessoa assim, muito irônica e, ao mesmo tempo, divertida, né? Gostava muito de trocadilhos. Fazia trocadilhos o tempo inteiro, inventava, né? Tem muita coisa bacana. É de bom humor, né? E bom humor. Agradava os netos, eu, né, neta, mais do que tudo. Adorava fazer coisas com os netos. Você lembra, né, Piedra? Lembro. Ele faleceu, eu era criança ainda, mas passeava e fazia poesia no domingo com as crianças, assim, no sentido de construir imagens muito belas que a gente lembra até hoje, né? Dos passeios, dos balões, de não sei o quê. Eu estou escrevendo a biografia do meu pai. Já está em fase assim, de
encerrar. Eu queria encerrar esse ano, porque esse ano é o centenário do nascimento, né? Mas não deu, então vai ficar para o início do ano que vem, se Deus quiser. Que bom. Mas tem uma musiquinha aparecendo aí. Tem... É Ícaro que está pondo a música? Então, eu vou cantar uma música. Se vocês... Vou cantar uma música que eu fiz no dia 8 de março. Foi um dia 8 de março. Eu fiz a letra, né? Eu tinha muita facilidade de fazer letra. Assim, durante muitos anos, nós temos um repertório, eu e o Evaldo, com muitas músicas. E essa é o 8 de março, que fala assim: mulher, por que ter seu dia, se todo dia é seu? Por que criar utopias e depois dizer adeus? Não vê que é feminina a palavra terra, vida, água, árvore, menina. Feminina é a saída. Então vai sem medo de tombar no chão, de mergulhar numa paixão, de em tudo pôr o coração, seja sim ou não, mulher, haja o que houver, sim. Vê, mulher, seja o que quiser, sim. Sim, a tudo que acolher em tuas mãos, ternas de mãe, terra-mãe a proteger, quantos filhos fez nascer. Então vai, sem medo de tombar no chão, de mergulhar numa paixão, de em tudo pôr o coração, seja assim ou não. Lindo. As pinturas são de quem? Da Ivana? Da Ivana, Nossa, Ivana, muito lindo. Eu imagino. Pela minha série de mulheres. Conta da sua série, Ivana. Você comentou com a gente, conta para todo mundo. Pois essa série, eu acho que eu comecei, quando eu comecei a cantar na noite, com o Evaldo. Tem mais de 30 anos que a gente tem essa parceria, o Evaldo Nogueira, não sei se vocês conhecem, é um rapaz negro, cego, que acompanha a gente. Nós criamos, depois que eu conheci o Evaldo antes de conhecer o Luciano, e a gente tem mais de 30 anos que nós temos essa parceria, temos muitas composições e temos 3 CDs. E a gente formou, logo que eu comecei a namorar o Luciano, já tem 30 anos, né? Formamos o Voz de Poesia, que rodou muito aí, Brasil, e às vezes eu com o Luciano cantando a capela, né? Porque não toco, a gente fez algumas apresentações fora também. Mas trabalhamos muito em empresas, dentro de empresas, para poder justamente integrar, ter treinamentos. Nós temos um show que se chama Cartas Poéticas, que a gente pode fazer um dia aqui, Piedra, sabe? Que a gente monta uma mesa, a Nina, a Jerusa conhece, né, Jerusa? Uma mesa com bola de cristal, às vezes, ou não, e tem 80 cartas. E cada pessoa que quer participar pode vir ali, faz uma pergunta mental, tira uma carta, e a resposta é poesia e música. Então, e aí a pessoa depois leva uma cópia daquela poesia e daquela letra da música que saiu para ela. Então, a gente fez muito isso dentro de empresa e dentro de várias situações, casa de pessoas, instituições, escolas. Fizemos para meninas de rua, para moradores de rua, sabe? Foi muito bom. E agora está muito parado por causa dessa pandemia e outros motivos também, né? Então, eu queria convidar o Luciano para falar mais uma, Lu. Vamos partir despedido, você canta.
Tá, então vem. Tá. Pode passando as imagens, se quiser. Tudo tá? bom? Então, O Carlinhos, né? se tiver que Carlinhos. ir... Vamos falar para eles fazerem uma pergunta mental ou não pode, não? Não, acho que não precisa, Não precisa, não. Então, tá bom. Poesia de Flora Figueiredo, a carioca, chama-se Despedida. Se tiver que ir, vai. O que fica para trás, não sendo mentira, não rasga, não rompe, não cai, ninguém tira. Flor de ir embora é uma flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo de correr o mundo afora. Já que vai, segue se depurando pelo trajeto para desembarcar passado a limpo, sem máscara, sem nada, sem nenhum desafeto. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos minha partida. Quando a flor abrir inteira, eu mudo a minha vida. Esperei o tempo certo. Agora, quando chegar, sobe no ponto mais alto do lugar, onde a encosta do mundo faz a curva mais pendente. Então acena. De onde eu estiver, eu quero enxergar este momento em que você vai constatar que a vida vale grandemente a pena. E lá vou eu, e lá vou eu, flor de ir embora eu vou, agora esse mundo é meu. E lá vou eu, e lá vou eu, flor de ir embora eu vou, agora esse mundo é meu. Muito bom. Muito bom. Essa é uma carta. A música é da Fátima Guedes. Uhum. É linda também. Cadê Nívia? Tô aqui, tô achando bonito, adorando. Aí, Na hora do conto, eu fui até buscar um café. Ela fala do cafezinho lá, eu falei, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu falar uma pra gente. Amor de Jatobá. Era mais confortável. Eu me sentia bem quando assumi o ato. Sou eu o salto. Me ergo com os pés descalços. Sentada, gente de vida derradeira, ser forte a subir e descer ladeiras. Sem cafuné, a vida é seca. Sertão de segunda a sexta-feira. Comi pequi para te amar, um cheiro de jatobá, aroma fez te afastar. As andorinhas do último verão, quiçá, irão voltar. Semente que quer brotar. Você mente. Também se afoga quem aprendeu a nadar. Mais vale as lendas que ouvi contar. Vou falar mais uma, aproveitar, esquentar a garganta, né? O cheiro da mexerica. Sedentos dedos lhe puxam a vida. Cada goma amostra é uma ferida. As mexericas espirram lágrimas de sumo a cada casca em despedida. E à medida em que se descasca o suor da fruta, encharca o corpo que sente o suco escorrer a boca por mordidas findas. De goma em goma não há saída, só resta o cheiro da mexerica.
Muito bom. A performance é ótima também, né? Eu fico me segurando aqui, na verdade. Eu gosto de falar em pé mesmo, deixar, né? Fazer só manjar, né? Gulosa. Você começou, Nívia? Oi? Você começou? Então, de 2006 a 2007, mais ou menos, comecei a alimentar um blog na internet, assim. Eu ficava buscando ali, mas não tinha essa intenção de, tipo, tô escrevendo, vou falar, enfim, eu só salvava porque, às vezes, eu gostava de alguma coisa que eu buscava. Aí, em 2010, eu conheci um sarau de periferia em Belo Horizonte, que é o Coletivo Voz, e aí, depois que eu cheguei lá, que eu ouvi pessoal, né, cidadão comum falando poesia, enfim, aí eu comecei a olhar para o que eu tinha escrito lá no blog, né, eu falei, vou falar também. E aí, né, comecei a voltar para casa muito provocada com as coisas que eu vi, comecei a ler outras coisas e ficar buscando mais. E aí eu gostei, botei fé. Mas em casa sempre foi um universo assim muito, acho muito artístico de maneira geral assim, e muito ligado à pai, música, né? sabe? Meu Teu pai pai músico. é isso, ele fazia umas serenatas que eu acordava ouvindo, e eu sempre tive isso de ficar prestando atenção na letra, né? E de pegar vinil também, e, ao invés de ficar lendo livro, eu ficava andando pela casa com o vinil do meu pai, assim, era aqueles encartes grandes, né? Tinha muita ilustração na época, enfim. Eu gostava de ficar lendo e tal, mas eu queria ser cartunista, né? Aí eu fui fazer vestibular para Belas Artes, tomei um pau, fiquei frustrada. Mas é isso, eu sempre imaginei desenhando, muito ligada a coisa do pensamento, né? Gostava do enfio e tal. Aí é isso, a vida que me jogou no sarau, eu falei, acho que eu vou fazer isso aqui. E aí estou aí fazendo, já estou com o livro publicado e puxo uns rolês em BH também de poesia. E tô aí, tem musicado umas poesias também. Eu não arrisco cantar, não, mas tem uma parceira cantautora aí que chama Luísa Daiola. Ela é de Carmópolis, de Minas, estava morando durante um tempo em Belo Horizonte e ela musicou muitas poesias minhas do meu livro Interiorana. E aí, quem tiver interesse, pode digitar no YouTube, tem uns clipezinhos que a gente gravou lá, tem um EP no Spotify, só digitar Interiorana, que aí dá para ouvir umas poesias minhas musicadas lá. Ficou massa, né? Eu sou suspeita para falar. Quando música, poesia, eu acho que é o meu lugar de conforto, né? É o que eu acho mais bonito, a palavra cantada. Enfim, tô adorando a Ivana aí cantando. É isso, bem massa. Parabéns. A sua fala, Nívia, já é quase um canto. Você falando poesia já é quase canto. É pertinho. E eu vou me perdendo, né? Que eu empolgo, vou mexendo e tal. Deixa eu fazer uma poesia para sair, então, né? Vocês ouviram eu canto essa voz bem cantada, né? Tem a sonoridade já do jeito que a gente fala, né? Poesia falada é massa por causa disso também. Leva muito da gente, né? Sociedade de bromélias. Nasceu um broto em meio a belas bromélias. Todas elas encantavam o jardim. Diferenciavam-se do broto apenas porque o tal broto, depois de setembro e chuvas de vários anos, permanecia broto, não desabrochava em flor. Algumas bromélias, dizendo ser para o bem das outras bromélias, passaram a convencer cada bromélia de que ali só bromélias deveriam existir. Passaram a se sentir donas do jardim e armaram um motim. Esqueceram-se que ali só era um jardim porque havia, além do broto, o ar, que a esta altura já estava furioso com o atrevimento das bromélias. Convocou a terra para conversar
Os vasos começaram a rachar, a terra escoar, faltou ar, a chuva não veio visitar para sarar ninguém. As bromélias não resistiram, murcharam diante do broto, que solitário e tristonho com o cenário, preso a um torrão de pedra no canto longe do chão, agachou e chorou. Escorreu do broto a lágrima que aos seus pés fez nascer do nada a espécie mais rara de bromélia que foi replantada. Meu fone fica caindo toda hora. Pedra rejeitada. Muito bom. Muito bom. A Úrsula, Nina e Ivana também tinham pensado em contar um pouco sobre a sua trajetória. Quem sabe vocês já não emendam aí a trajetória da Nívia com as de vocês? Eu comecei a contar, né, que foi meu pai que me inspirou, né, e eu comecei a publicar ainda criança, em jornais e, né, tudo mais. Mas, na verdade, publicar livro mesmo, eu publiquei um pequeno livro que chama Do Pão Mineiro, porque eu tive livro que ganhou concurso e que eles falaram que ia publicar e não publicaram, e etc. Né? Fui deixando. E sempre me envolvi muito com a poesia coletiva. Né? Então, a gente tinha um movimento grande aqui na década de 80, que era em Minas Gerais, né? de poetas assim alternativos, chamava alternativos, né? 70 e 80, poesia que começou com mimeógrafo, depois foi evoluindo, e aqui em Nova Lima a gente tinha uma pequena revista que chamava Vozes da Terra, né? E a gente publicava um grupo, e esse grupo fazia saraus. Então, uma época a gente fundou uma associação de escritores de Nova Lima. Então, eu sempre me dediquei mais a essa coisa. A gente, uma época, começou a fazer uma coisa que eu faço até hoje, que é poesia fora do instrumento livro. A poesia mediada por outras coisas, caneca, camiseta. Então, hoje em dia, eu faço caneca, faço calendários, né? Então, de você usar outros veículos para a poesia, né? Então, eu criei uma marca agora que chama Objeto Poético, que eu faço coisas, né? Para isso. E agora eu estou fazendo a biografia do meu pai e tenho vários livros prontos, né? Assim, que eu penso em botar aí para caminhar, né? Já ganhei alguns prêmios, né? E acho que hoje em dia que eu aposentei, a poesia tomou, não só a poesia, que eu estou escrevendo contos, pequenos contos também, né? Tomou assim um espaço maior na minha vida, né? Quando a vida, a lida doméstica permite, eu estou ligada à escrita, né? Que a lida doméstica não é fácil. Aí eu queria ler um poema meu, coloca aí, por favor, chama Fruta Madura. Fruta madura. Tomar a vida nas mãos dói um pouco. Exige um coração cada dia maior, uma prontidão clara e simples, cada dia mais simples, uma fidelidade inacabada ao que não se pode pegar, nem tocar, nem reter, por mais amorosas que sejam as mãos, por mais lindos os versos e a dança. Continuar exige leveza, um remanejar dos móveis e um coração cada dia maior, ampla e vasta planície. Longo reacender de um mesmo cigarro de palha, novas velas na cozinha, novo incenso no ar. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, e o corpo maré, maré,
enroscando uma nova espiral. E as palavras são milhas, e as combinações várias, várias extensões no mesmo canto, no peito do universo. Pronto. A fruta madura. Quem vai agora? Ícaro, se você falou, a gente não está escutando seu áudio. Você queria falar alguma coisa? Ah. Tá me ouvindo? Tá tanto... Bem baixinho. É muito, eu não sei. Bota o fone. Não gosta do fone, não. Não tá funcionando. Vai mexer aqui. Mas tá tranquilo. Então tá. Então, Úrsula e Ivana querem contar também as trajetórias? Quem, eu? Sim. Ivana tá muda, eu acho. Quer falar, querida, primeiro? Pode ir? Acho que ela está falando. Ivana, a gente não está te escutando. Fala de novo. A escrita. Ah, agora foi. Agora foi. A escrita, eu sempre gostei de escrever, mas eu sempre tive uma certa inibição para escrever, seja literatura, seja livro, seja poesia. E eu fui me aproximando da escrita através do teatro, da dramaturgia. E tenho alguns textos publicados não, desculpe, encenados, que foram encenados, outros não, muitos infanto-juvenis. Teve um que talvez alguém lembre aí, Vida de Cachorro, nos anos 80, com o pessoal do Sonidrama, que ficou 4 anos em cartaz e me deu muita alegria. Depois, o Pé na Rua, o Galpão Cineorto, ele encenou um circo do lixo, que era o lixo querendo ser adotado e tudo. E depois eu comecei a escrever peças feministas que eu mostrei outro dia aí, sabe? Tem outras também, sem ser feministas. E eu muito inibida, e fazendo letra de música. Letra de música, gente. O Evaldo chegou um dia para mim, em primeiro lugar, a gente estava trabalhando na Mana Key, lá em São Paulo, e era aquele Oscar Motomura, ainda, né? E ele queria músicas, mensagens mais positivas, que a gente fazia o show no último dia do treinamento, e ele queria que as pessoas que estivessem ali levassem para casa mensagens mais positivas. E a gente começou a procurar música no repertório, e de todos aí, Milton, Chico, e não tinha tantas. Se a gente for perceber, tem muita coisa em Gonzaguinha, em Milton, mas não tem tantas, assim, então nós começamos a compor. E um dia o Evaldo chegou para mim com uma fita, era fita cassete, né? Falou assim, olha, eu pus essas músicas aí, você vê o que você faz com elas. Gente, eu coloquei, era um domingo, eu fiquei de camisola, portando letras em músicas o dia inteiro. Aí telefonava para ele e cantava, aqui, Evaldo, ele, que maravilha, que não sei o quê. E aí eu fui fazendo, acabou, falei assim, eu quero mais. Eu vi que eu tenho facilidade em colocar a letra numa música, coisa que é mais difícil, que você tem que ter, às vezes, um garimpo da palavra, né? Mas sempre muito inibida com a poesia. Aí veio a pandemia. Eu fiquei... Primeiro que o Evaldo já não estava compondo, eu precisava das músicas para compor, né? E para fazer a letra. Aí eu comecei a escrever, comecei a interpretar de outros, mandei aí para um concurso que teve e me estimularam, eu passei e tudo. E aí eu comecei a mandar mandei uma autoral e botei nas redes e muita gente gostou. Gente, eu devo ter quase 100 poesias. Assim, eu acho que está aquela coisa represada, não sei, entre mortos e feridos também, né?
Devo ter umas 100. Eu organizei um livro que não passou no fundo, ficou assim, quase. Tá ótimo. Passaram 20, o meu era 22, né? O Escolhas. E então, toda semana eu estou postando, alguns de vocês estão recebendo aí a minha carinha lá com uma luz de lado, assim, que são poemas autorais. E isso tem me dado uma alegria e uma forma de superar esse momento tão difícil, tão obscuro. E então, eu acho que a dor ajuda a gente a criar também, né? A gente sente que o que a gente vai fazer, o que a gente tem a dizer, qual é a nossa função nesse mundo, né? Enfim, então a poesia tem me servido isso. Eu acho que vai ter algum livro aí pela frente, mas o mais importante é esse momento. E assim, eu estou sem muita censura, sabe? Eu não estou com compromisso com nada, como diz assim, sabe? Eu estou aquela adolescência. Não, Nina? Os primeiros poemas não são adolescência? Sim. Né? São adolescência. Então, essa poesia me trouxe um pouco para esse lugar de alegria, de descoberta, né? Então, eu queria ler para vocês o que vocês me inspiraram outro dia. Pode? Claro. Maravilha. Eu peguei alguma coisa do que a gente viveu e... Espera lá. Nossa, que é dinheiro. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O quê? Para quem? E por quem vivo? Como mulher que redescobre a cada dia seu próprio corpo, seu útero, seu cordão umbilical, sua placenta, prontos para arrebentar e dar à luz novos rebentos, sejam eles seres vivos, imagens, ideias, sons ou poesias, a todo instante. Abro uma nova página viva deste livro que chamo vida e que se renova a cada momento. Busco, então, como uma peregrina o exato pensamento que define este instante, esta sensação, esta vontade de saber um pouco mais, apalpar, de leve que seja, a crista deste oceano inquieto, batido pelo vento, variável, mutável, que é o humano sentimento morrendo e renascendo como um rebento. E perguntar: quem sou eu? O quê? Para quê? E por quem eu vivo? Lindo, muito bacana. Muito Isso bom. pode ficar na nossa introdução. Muito bom. Úrsula. E aí, Úrsula? Então, gente, eu tenho uma trajetória profissional curiosa, assim, porque eu não sei dizer, assim, se eu escolhi muito os caminhos que eu segui, sabe? Eu fui caindo nas coisas, assim. Eu trabalho como professora já tem uns 10 anos, e eu sou formada em comunicação, fiz um mestrado em comunicação e fiz doutorado em cinema, né? E dou aula de cinema, sempre dei aula de cinema. E outro dia eu estava refletindo e estava pensando quais são as artes que eu mais consumo, assim, estava pensando na minha relação com a arte e estava pensando, assim, como que o cinema é uma coisa completamente presente na minha vida, como que eu acho que a escrita é o que me constitui, mas eu acho que a arte que eu mais consumo é a música. Eu escuto música 24 horas por dia, assim, é um negócio impressionante. Eu estou dirigindo, escuto música, estou cozinhando, escuto música, eu estou cantando o tempo todo, assim, estava pensando sobre isso. Mas eu escrevo desde muito nova, eu não sei exatamente quando eu comecei,
Outro dia eu estava arrumando meu escritório e eu achei um livrinho da escola, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, uns 7, sei lá, e tinha umas poesias que a escola provocou a gente a fazer, e eu acho que eu achei a minha primeira poesia, chama tipo a abelha, assim, nada rima com nada, enfim, talvez era meio concreto na medida do concreto, sabe, Ícaro? Não sei se eu tinha uns 5, 6 anos, sei lá. Mas eu lembro, assim, de escrever mais profundamente a partir de uns 16, assim. Eu lembro que no colégio, assim, lá, quinta série, uma redação minha virou uma prova e eu fiquei super empolgada, assim. Então, eu sempre tive uma relação muito profunda com minhas professoras de redação. Eu tive uma professora de redação que ela me abraçou muito, assim, ela me estimulava muito, mas eu levei muito tempo para assumir isso como um lugar possível, sabe? Até porque eu vivi um relacionamento, hoje eu acho que eu falo mais abertamente que foi um relacionamento meio abusivo, assim, a Piedra conheceu, e acho que hoje que eu estou acessando isso de uma forma psiquicamente mais profunda nesse lugar, e isso me travou muito, porque é uma figura com a qual eu vivi artisticamente muita coisa, trabalhei muito, e é difícil, né, no Brasil, assim, se falar sou artista e peitar isso, e o meio do cinema é um meio muito misógino, extremamente misógino. Eu trabalhei com crítica 7 anos, assim, cobri muita mostra de cinema, fui até no Festival de Cannes, assim, vivi umas coisas muito profundas no cinema, mas é a escrita, assim, toda vez que alguém me pergunta o que você quer fazer da vida, eu quero escrever, assim, e isso sempre me foi apresentado como uma grande impossibilidade, sabe, nas pessoas do meu entorno, principalmente essa pessoa com a qual me relacionei por 12 anos. Então, assim, isso ficava na gaveta, sabe, como se eu também venho de uma família muito disfuncional, assim, então, para mim, tinha uma coisa, eu preciso achar um jeito de sustentar e pagar minhas contas, e aí me tornei mãe, né? Sou mãe de um menino de 6 anos, e essas coisas vão ficando para depois, né? E aí a Ivana fala uma coisa que me toca muito, né? Sobre esse sentimento seu, né, Ivana, desse momento da pandemia e como que a poesia vai te trazendo esse sentimento, né, de esse prazer, né, do escrever. A pandemia foi um pouco minha força propulsora, assim, sabe? Acho que essa coisa, a gente sabe que a vida é um sopro, né? Desde que a gente nasce, a vida é um sopro, mas eu acho que a gente finge que a gente não flerta com a finitude, né? Nós somos muito hipócritas, assim, acho que a humanidade tem uma hipocrisia, esse sistema capitalista torna a gente um pouco hipócrita também e tal. Mas a pandemia me trouxe isso muito forte, sabe, gente? O primeiro semestre de pandemia, para mim, que eu dei aula online, foi muito louco. Eu trabalhava no mesmo lugar que Piedra, né? Piedra saiu um pouco antes de mim, e eu me vi num sistema tão opressor, tão sucateado, tão absurdo, que teve um dia que eu falei, não, acho que tem outras coisas que valem mais, assim, sabe? E aí peguei um papel, uma caneta e falei, pô, tá todo mundo morrendo, o mundo... Hoje eu estava ouvindo um podcast de um escritor que eu gosto muito e ele usou o termo mundo derreteu. Eu escutei um episódio dele, acho que de dezembro de 2020, ele falando sobre medo e tal. E eu falei, poxa, o mundo derreteu, assim, então é agora ou nunca. Ou eu me assumo escritora, ou eu me assumo artista, ou não tem outro momento. Então é muito recente, na realidade, sabe, esse percurso, assim. Eu negociei minha demissão em julho do ano passado, estou vivendo uma vida autônoma, que é um caos, né, nessa pandemia eterna. Tem dia que surgem as coisas, eu fico bem, tem dia que some o dinheiro, eu surto. Mas atualmente eu estou tentando achar formas, assim, sabe? Por exemplo, a publicação de literatura infantil é um desejo grande meu. Eu tenho alguns projetos em mente já, algumas ideias que eu pretendo trabalhar no ano que vem.
Mas poesia, eu acho que é o meu ponto forte, é a minha grande paixão, é poesia. Nessa pandemia eu escrevi muita poesia, e participei já de um concurso, eu até entrei num livro de novos poetas brasileiros ano passado, e é isso, assim, o cinema também, eu fiz um curta, aí fiz esse vídeo que eu mostrei para vocês semana passada, que eu quero refilmar a segunda parte para transformar em curta. Então, de alguma forma, estou tentando sedimentar, sabe? Passei num edital para um longa documentário da Ancine, que está essa Ancine louca aí. Estou vendo se esse dinheiro vai sair ou não vai sair. E essa batalha, assim, mas é uma inspiração imensa estar aqui com vocês e Ivana, nossa, um encantamento. Fiquei vendo seus quadros, fiquei imaginando uma casa minha cheia de seus quadros, um mais bonito que o outro, assim, ver vocês. A Nina também, eu fiquei apaixonada com sua apresentação e ver tanta produção, tanto vigor em vocês, isso me dá muita inspiração. A Nívia também, né, que eu cismei que eu já te conheço há muito tempo, mas a gente tem que resistir de alguma forma, né, gente? Eu acho que, para mim, eu já tinha isso como um lugar sedimentado, não só a educação, né, Pedro? Que eu acho que é um lugar de uma utopia que se tornou a minha utopia, não era de saída, mas se tornou. Mas a arte, para mim, principalmente depois da pandemia, não existe outro lugar, assim. Então, acho que é um pouco isso. Fui um pouco além. Muito Sou um bom. pouquinho prolixa. Se você quiser projetar, você estava preparando aí para projetar aquele do texto rosto? seu? Ele é pequenininho, né? Porque às vezes eu faço umas brincadeiras, assim. Eu não sou muito de rede social, eu só tenho Instagram. E eu gosto de provocar um pouco o Instagram, assim, porque o Instagram é um lugar que te poda muito, né? Eu gosto de pensar muito a imagem, esse negócio de 24 horas corta seus negócios, tem que escrever pouco, então às vezes eu gosto de escrever texto gigantesco, ficar ocupando lugar de comentário, e esse eu brinquei um pouco com essa coisa do rosto, né? As pessoas fazem muita selfie e tal, e aí teve um dia que eu estava meio triste, aí eu tirei uma foto minha à toa, assim, e comecei a ficar olhando para minha cara, e aí eu escrevi um texto pequenininho, assim, pensando nessa ideia do rosto. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que ele já estava... Será que eu saí dele? Espera aí, só um minutinho. Não sei por que ele não está aparecendo. Acho que quando a gente... não, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Achei. Na hora que aparecer, vocês me falam. Beleza, apareceu. Tá dando para ler? Tá. O que há por trás de um rosto? Traços dos fios brancos que se avizinham no porvir do envelhecer vindouro. Certa vermelhidão na pele, resultado do tratamento recente, frisson skincare do momento. Um sorriso algo amarelo que se reserva ao direito de não revelar o que foram seus últimos dias. O olho direito mais caído que o esquerdo. As sobrancelhas arqueadas e bem feitas pela excelente micropigmentação de uns 3 anos atrás. Esse rosto não sabe mais contar quanto tempo passou e nem mesmo de agora. A pinta do lábio parece maior. A do nariz embranqueceu, coisa estranha. O baloaê segue no peito, ainda que esse rosto ande suspirando fundo quando pensa no vai-vem de seus sonhos e projeções. Eu quis brincar um pouco com essa coisa, né, de ser um meio que a gente não fala, né, sobre a imagem, né? As imagens, elas são fugazes e geralmente elas ocultam, né, as coisas. As pessoas estão sempre meio felizes, cheias de filtro, e às vezes eu gosto de brincar um pouco com isso na rede social, né, assim, de fazer o contrário, sabe? O oposto. E aí a Nina estava falando, assim, desses deslocamentos, né, Nina, da poesia para outros espaços. Eu às vezes tento fazer isso um pouco no Instagram, sabe? De jogar um pouco com isso, assim,
de tentar brincar com esses espaços de uma forma um pouco diferente, assim. Não sei se foi tão diferente, não, mas foi uma forma. Mas é isso. A gente podia pensar mais uma rodada, assim, que já são 9h30, mas para fazer um fechamento, né? Pode ser com declamações, de repente a Ivana quer sugerir também alguma coisa para eu compartilhar, né? Que ela deixou aqui comigo pinturas, músicas, tem muito material se quiser indicar, ou se quisermos também fazer uma rodada, né, de poemas, de declamações. Vocês Eu estou acharem achando muito interessante essas rodadas. Muito bom. Foi muito bom você projetar os quadros e tudo, mas eu estou achando tão interessante. Estou querendo perguntar, Jerusa, você não tem aí coisa sua? Hein, GG? Oi? Não, não tenho, não. A minha única poesia que eu escrevi na vida chamou-se Ramalhete. Eu tinha 8 anos de idade. A professora obrigou a gente a escrever uma poesia, então eu escrevi Ramalhete. Não sei o que tinha, o que eu arrumei para pôr dentro desse ramalhete. Mas isso que eu mostrei assim para vocês, essa menina aqui, aí a próxima vez que vocês fizerem, que tiver uma coisa desse tipo, eu vou ver se eu consigo que ela venha participar. Legal. Pois é, pois é. Muito bacana. Esse livrinho dela aqui é uma joia, Bacana. Nos próximos... próximos... que ela conhecesse vocês. Então, no próximo, a gente não esquece não da gente organizar, né, dela vir. Vai ter próximas, né? Vai, com certeza. Vamos pensar continuações. Eu vou, então, falar um último aqui para... Eu acho que é para nós, né? Que chama Você Não Está Sozinha. Menina, mulher, nunca deixe de ocupar espaços que você queira ou deva ocupar, porque você não está sozinha. Solidariedade é divergir com carinho, quebrando medos e receios, sendo espelhos umas das outras e sabendo que você não está sozinha. Diante de gigante, crie alianças com todos os pequenos na construção do bem comum, pois você não está sozinha. Mulher, quando você cresce, leva outras para a luta, com encantamento e recriação, pois não se sente sozinha. Sempre movida a propósitos, você vai fazendo, depois redireciona. Leva críticas a sério e aprende a todo instante, porque sabe que não está sozinha. Não é só resistir, é viver melhor, encontrar o seu lugar para mudar o mundo. Mulheres podem mudar o mundo porque sabem que não estão sozinhas. Há uma primavera de mulheres em levante que não querem ser únicas, mas anseios de um corpo coletivo, sabendo sempre que não estão sozinhas. Legal. Eu mandei essa e uma outra para o festival do Fora Bolsonaro, do PCdoB. Aí a outra ganhou. A outra é pandemia e pandemônio. Essa ganhou o primeiro lugar lá, eu fiquei felicíssima. O prêmio são livros, gente. Eu estou doida para receber esse prêmio. Então é isso. Vou aproveitar e fazer a minha fala aqui para me despedir de todo mundo. Agradecer a Ícaro, que cantou a bola aí para a Nina me ligar, e agradecer a Nina por ter me ligado, né? É isso, foi bem agradável esse encontro nosso. E tomara que a gente se encontre mais vezes e de maneira presencial, que é mais gostoso também, futuramente, né?
que o ano que vem aí a gente consiga viver cenários melhores nesse país também. É o que eu acho que a gente vibra aí para conseguir fazer arte no Brasil, né? Porque elaborar arte nesse caos tá difícil, né? E aí eu só queria complementar um pouco da minha trajetória, que lá em 2006, quando eu comecei a escrever, eu já tinha me formado na faculdade, né? Fiz comunicação também. E aí, paralelamente, naquela época, eu estava ali quebrando o mito da meritocracia, percebendo o quanto que o racismo atingia a minha trajetória e, né, barrava as portas. E isso fez com que também eu fizesse uma escolha muito consciente, né, pela arte. E eu acho que a arte ela ajuda a gente a modificar o olhar, é uma linguagem subjetiva, né, é o espaço que precisa. Então, em 2018, eu fiquei 10 anos como servidora pública. Em 2018, fatídico 2018, eu pedi exoneração. É um ato de coragem, né? Eu quero a minha vida nas minhas mãos, né? E bem importante. Não estou a fim de gastar a maior parte dos meus dias recebendo minha força de trabalho. Meus antepassados já fizeram isso. E aí eu tenho uma trajetória muito ligada ao ativismo, né? A discussão de direitos humanos. Eu integro a rede de Fórum das Juventudes da Grande BH, que é a sociedade civil organizada, existe desde 2004, né? Fruto do núcleo de extensão da FAI da FMG, um diálogo aí com as ruas, querendo ouvir e denunciar, né, os direitos das juventudes na Grande Belo Horizonte. E aí eu faço questão muito de fazer discussão de direitos humanos através da palavra, né? E aí eu vou encerrar com uma último texto que eu escrevi na pandemia, a convite do Nossa BH, que é uma ONG em Belo Horizonte que tem feito a discussão aí de acesso à cidade. E é um texto que eu escrevi pensando muito o que a gente tem feito das águas, né? Principalmente essas cidades projetadas aí, a gente tem coberto os rios, as nascentes, né? A Nova Lima não é diferente. E as águas é uma reflexão muito feminina, né? Nós somos águas e é isso. Tem sido esse tratamento ao longo da humanidade para esse feminino, né? Que gera vida. Chama Desidratada a Cidade. Colheita de eras, pela Afonso Pena e as mãos de Araão Reis, Caspra Fonte o que trouxeram. O plágio, a medicina de Estado, o estrago, higienista, pago à vista por decretos de leis. Derradeiro voo de avistar a tinta, o beija-flor de gravata, engasgado as migalhas do chamado pão francês, sovado a suor de freguês. Insalubre deslumbre, cor cobre, a mistura tem cobre e escorre ao solo, engrossa as enchentes, afoga a semente, crioula a flor do cerrado e deixa rastro. E por debaixo do montante avistará a fábrica de Coca-Cola e do outro lado a Vale, no quintal de fora, a minerar. Desidratada a cidade na sede de secar nascentes. Há uma cerca no passo à frente, uma catraca, uma corrente. A ferro e água, a ferro e água, a ferro e água corrói o amanhã e o presente. Resta, na fé e a pé, fazer baldeação, percorrer os quilômetros de passarelas da Via Crucis projetada, sem rumo ou direção, sem respirar. Borges, respira. Clandestino é o destino.
tímida gandarela, é altível ao pé da serra, a ladainha de lavadeiras à espera do que esperar. Na prece de ver chegar o herê, bem dizer e girar o seu macumele e gingar no ar seco, leiteado, em meio à sede de secar nascentes. Desidratada a cidade na sede de secar nascentes. Desidratar a cidade na sede, desidratar a cidade na sede, nascente, nascente, nascente. Muito bom. Obrigada. E, gente, boa noite para a gente também, né? Vou ficar para me despedir de todo mundo e ouvir os tchau. Boa noite. Eu vou me despedir também, agradecendo por tudo, né? Por toda a emoção e a palavra que rolou aqui, né? E emendando aqui a Nívia, eu vou emendar a sede com um poema sobre a chuva, que está caindo aqui, não sei se aí está. O bafo morno. Super em diálogo. Hã? Oi? Desculpa te atrapalhar, eu falei que está super em diálogo. O bafo morno da terra exala, sopra, bafeja o seu trabalho suado de limpar nossos pecados, evaporar nossos odores, purificar nossas mágoas. Que as águas hão de lavar, quando o céu chorar de novo, sua esperança na terra. Boa noite. Bem. Tchau. Muito bom. Mais alguém quer participar da rodada final? Gente, sendo muito honesta, eu ia ler um poema, mas o Ceará empatou com o Flamengo e o Galo está a 10 minutos de ganhar o campeonato. Eu fiquei desnorteada aqui. Acho que eu não tenho condição emocional. Vai para isso. Desculpa. Não tem problema. Estou vendo os foguetes. Que ótimo. Olha, deixa eu ler um último, então, que eu acho que tem a ver com a chuva. Chama-se Primavera. Eu me inspirei nisso numa fala do Ailton Krenak. Está chegando, meu filho, a primavera. Da margarida, aquela flor amarela, do cheiro de canela, vê, tudo é tão lindo. Olha para o céu, ele está caindo. Está vindo sobre a terra-mãe, parindo flores, matas, águas, cascatas. Vê à noite o norte, a morte, o nascer de estrelas. São parentes nossos que neste ano se foram. Para eles vamos cantar, dançar. Os espíritos vão se despedir, chorar, sorrir, e tudo começa de novo. Terras, rios, ilhas vão também sorrindo, reproduzindo maravilhas. De março a setembro, o céu vai se abaixando, abafando os humanos, apavorados, desesperados, despreparados para viverem no céu, no bem viver. O bem viver incomoda, meu filho. Todo lugar é habitado por muitas existências, muitas crenças com suas potências. Somos tudo, animais, rios, terras, mares, ares e os humanos, todos ligados, religados, viventes, todos parentes. A humanidade é naturalmente tão plural, melhor seria dizer, somos uma pluralidade. A verdade, filho, é simples, e vou te dizer, precisamos de todos para crescer. Cultura vem de culto, de religare,
para cada planta, pedra, animal, para cada gota d'água, cada elemento natural, religando ou ligando todos a uma canção. Também para hoje, o dia da primavera, dia em que o céu abraça a terra. Vamos então cantar, dançar, nos abraçar, vamos chamar a brisa, assustar o céu num ritual. Isso cura a terra, faz a terra reproduzir, prover tudo. Olha, filho, já são os primeiros pingos. O avô Sol e a mãe Terra estão sorrindo, estão se abrindo. É a primavera que vem vindo. Posso ler, gente? Flamengo fez outro gol aqui, atrapalhou meu sonho. É duro, viu, gente? Eu não tô vendo o jogo, não, tá? É só o lance a lance. Juro que eu tô com vocês, mas enfim, atleticano doente, vocês já viram. Chama Sombras Nuas. Ergueu as mãos no ar, seus dedos levemente arqueados tentavam tocar o passadouro de outrora. A tez fina deixou-se penetrar toda de tinta, permanente, qualquer coisa que não sua nascença. Fez de si um fio de lã desfiar, desfilar, desanuviar o pranto seu, desatinada madrugada afora. Deu na telha ser tátil, fenda, agachada esguichou seu tempo inteiro, e do grito fez-se vida, morte também, douto saber. Ai, peraí. Sentiu no ar um som lá dentro, pôde tocá-lo, respirá-lo, quiçá comê-lo. Bar. Notou no ventre o corte do violoncelo, lá e cá e lá, feito serenata na carne. Em sua alma desatada, delinquente, mulher, buscou a tesoura de jardim em alguns cômodos, achou. Gastou um tempo bom, sol na fronte, podou as plantas, falou com elas. Um corte fino fez sangrar o dedo anelar. A rosa, em sua despedida final, tombou na bancada de madeira, lenta, assassinada, combalida. Ergueu as mãos diante do sol, do dedo levemente arqueado pingava sangue. Fez valsa ritmada com os raios que nele espelhavam. O sol forte rebatia no seu eu paisagem, corpo fera, tanto tempo largado na folhagem seca de sua dor. Reluziu na pele a convexidade de suas curvas no chão. Seus seios mamados, a barriga mole, as coxas incertas, as nádegas protuberantes. Embebedou-se em pura estroinice. Rodeou, ladeou esse corpo mãe e viu aqueles anos todos que passaram por ela. Dançou alto, lambeu o vento pouco que sondava o céu. Rebolou deixando o ventre retumbar. E ainda era inverno. Às tantas horas, de costas para o sol, cerrou os olhos, deu de ombros. A samambaia lhe observava dolente. Só mesmo as plantas para nos saber por inteiro. Pôs as mãos no peito em cruz, deixou descerem as lágrimas que já não mais refletiam no chão. Pediu clemência. Cantou um rezo, não sabe se de memória ou invenção. Naquela manhã, nu, meu corpo todo. É isso. Meu celular está acabando a bateria, então eu vou desligar. Um abraço, boa noite. Boa noite. Um pouco que eu participei, adorei. Foi ótimo. Parabéns para vocês. É mais. Continuemos fazendo. Um abraço, Eliane. Davi, Tchau, Carlinhos. Tchau, Eliane. Acho que a gente pode já realmente fazer o encerramento, né, gente? Acho que foi linda a noite, né? Acho que mais até do que a gente tinha imaginado, né, de como seria, e acho que novos encontros virão, né? A partir do ano que vem a gente pode dar sequência ao nosso tecendo feminino e de alguma forma construindo aí essa colcha com todo mundo. Então é isso, acho que podemos, né, nos despedir aqui. Boa noite para todo mundo, obrigada pela participação de todos.
Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Obrigada, Boa gente. noite. Até mais. Obrigada. Prazer, Jerusa, Obrigada. Ícaro, Eliane, Nívia. Obrigada, Obrigada. gente. Aconteceu com você. Acabou minha bateria. Tudo aconteceu. Acabou a conta da TIM.